Aqueles que sempre dominaram o Brasil jamais imaginaram que pudesse existir alguém capaz de enfrentá-los. Quando viram Bolsonaro candidato com pautas moralizadoras e evocando o patriotismo que havia sido esquecido pela esquerda, ninguém deu muita bola. Além de não ter dinheiro para disputar em condições de igualdade uma eleição com as cartas marcadas do baralho eleitoral, ninguém acreditava que um ex-deputado de direita, polêmico e, de certa forma, tosco na visão da classe dominante, tivesse alguma chance de se tornar presidente do Brasil. Em um certo momento da campanha presidencial, o candidato Jair Bolsonaro começou a incomodar, né? Ele estava aí conseguindo mobilizar muita gente em suas andanças pelo Brasil e também nas redes sociais. Isso preocupou algumas pessoas. Tentaram matá-lo, mas não deu certo. E essa tentativa de assassinato ainda está muito mal explicada e muito mal apurada também, né? Mas ele se recuperou e foi eleito presidente do Brasil com mais de 57 milhões de votos, para desespero de todos aqueles que sempre abusaram e assaltaram o nosso país. Desde o primeiro dia do seu mandato, Bolsonaro enfrenta uma oposição que nenhum presidente na história desse país jamais enfrentou. Resiliência é a sua marca, mas tem uma outra característica dele que salta aos olhos. Ele sabe controlar o tempo a seu favor. E é sobre essas duas características do presidente que nós vamos falar hoje. Desde a redemocratização do Brasil, a esquerda sempre voou aí em céu de brigadeiro, né? A impressão que dá é que eles faziam uma grande encenação para se manter no poder. Veja que, desde 1985 e até o Bolsonaro aparecer para disputar uma eleição, não se ouvia falar em disputa entre esquerda e direita no Brasil. O país ficou canhoto mesmo por muitos e muitos anos. Mas para chegar ao poder, Jair Bolsonaro se mostrou um grande estrategista. Ele farejou longe a vontade popular. E essa população estava insatisfeita com os abusos cometidos pela esquerda, com seus conchavos aí nada republicanos e com ganhos nunca vistos na história desse país. Bolsonaro mudou a cara da eleição, né? Não gastou praticamente nada, mas com sensibilidade e propostas que iam ao encontro aí da maioria da população brasileira, ele arrebanhou milhões de seguidores em suas redes sociais e conseguiu se tornar presidente. Sabia que a tarefa não ia ser fácil, né? Desde o primeiro dia de mandato, como eu já disse, ele enfrenta uma oposição absurda. E para complicar a situação, veio a pandemia, né? Onde os inimigos oportunistas viram um caminho aí para tentar derrubá-lo. Sobretudo porque ele era favorável a algumas coisas que esse pessoal não admite de maneira nenhuma. E o establishment jogou pesado, né? Os opositores, parte do Congresso e até ministros do Supremo Tribunal Federal vieram com tudo para cima do presidente. E ele tem segurado o tranco, né? Tem conseguido aí manter a economia do país em patamares que surpreendem o mundo. Ele defendeu o tratamento, que a gente não pode dizer o nome, e ao mesmo tempo colocou o Brasil no rol dos países que vacinam mais gente do que países que produzem a vacina. Ele combate aí com unhas e dentes os marginais da política e mantém os cofres públicos trancados. Ele acabou com a farra do dinheiro público, inclusive na cultura, uma área dominada por artistas esquerdistas acostumados a pegar dinheiro público e não prestar contas. Bolsonaro enfrenta aí um exército, né, que luta contra ele no campo ideológico e também no campo político. Esse pessoal tenta e não consegue nada de concreto que comprometa o presidente. A gente vê que são narrativas que eles não querem deixar o presidente governar. Às vezes consegue alguma vitória, mas Bolsonaro é resiliente. Quando volta à cena, parece que fica cada vez mais forte. Ele mostra uma força inacreditável nas ruas, mesmo
há 2 anos apanhando aí diariamente da mídia e de parte do Congresso e também dos ministros do Supremo. Seus adversários aí devem estar de queixos caídos, né? Porque, apesar de baterem nele o tempo todo, é cada vez maior a multidão que sai às ruas para apoiá-lo. Mas, além dessa resiliência, né, que é a capacidade de manter a calma diante de tantas adversidades e de encarar essas situações com uma certa tranquilidade e otimismo, o Bolsonaro administra muito bem o tempo. Tempo é um conceito artificial que o homem criou para tornar a nossa vida mais suportável, né? Mas tem certas pessoas que são capazes de moldar o tempo e tirar proveito dele. Você já reparou que quando a gente era criança, o tempo demorava a passar? Na escola, então, nem se fala, né? Só que depois que a gente cresce, o tempo voa. Parece mesmo que o tempo voa, né? E com esses dois exemplos, a gente pode constatar que o tempo depende da percepção de cada um. E essa percepção pode ser alterada se a gente quiser. E o Bolsonaro parece que domina essa arte do tempo. E é por isso que ele acaba encontrando o momento certo para agir e reagir. Se acontece alguma coisa que tumultua a nossa vida, dependendo das nossas reações emocionais, ou melhor, do controle que a gente tem sobre essas reações, a gente consegue controlar o tempo da reação e a gente consegue também resultados interessantes mais adiante, que o medo e a raiva momentâneas não deixariam que acontecesse. O Bolsonaro, como eu disse, administra bem o seu tempo. Ao colocar, por exemplo, um time de ministros que tem competência em suas respectivas áreas e que não dependem dele para agir, ele não perde tempo, ao contrário, ganha tempo. E quando você retarda o tempo, você consegue ter uma outra perspectiva do momento que está vivendo. Você se distancia e consegue ver aquela floresta inteira e não apenas uma única árvore. Mas com habilidade, Bolsonaro também força o tempo dos seus adversários. Enquanto ele espera os seus inimigos, esses inimigos correm para derrubá-lo. Veja que ele está conseguindo perturbar a noção do tempo dos seus desafetos. Quando ele faz os outros esperarem e não conseguem derrubá-lo, eles se desconcertam, ficam desesperados. A CPI é um ótimo exemplo, né? Já enfiaram os pés pelas mãos e nem perceberam. Bolsonaro está controlando o relógio. Outro exemplo é a questão do voto impresso auditável. A turma do contra está ficando desmoralizada perante a opinião pública, principalmente os ministros Barroso e Alexandre de Moraes. E depois daquela revelação do relatório da Polícia Federal, onde o próprio TSE admite que houve invasão no sistema, no ataque do presidente a gente vê que foi preciso, né? Eles têm pressa para derrubar o Bolsonaro. Isso é ruim para eles. E o presidente mostra que tem calma para revelar no tempo certo as cartas que ele tem na manga. E vai acabar preparando o tempo final para agir e tirar os seus adversários do caminho. E nessa hora o tempo se inverte. E se inverte a favor do presidente. Ele vai ser rápido e cirúrgico no remédio. E os adversários vão precisar de muito mais tempo para entenderem o que aconteceu.